Olá, olá, como vão, queridos embaixadores do Altíssimo? Com prazer e com alegria que nós queremos vos cumprimentar na graça e na paz do bendito. Prezados, falando sobre o Didaquê, que nós estamos trazendo assim reflexões e introspecções, vamos ver sobre as raízes do mal e do bem. Meu filho, procure evitar tudo que é mal e tudo que pareça com mal. Então aqui já começa uma orientação não somente para evitar o mal, mas evitar tudo que se pareça, tudo que tem aparência, né? Tudo que tem um aspecto de mal, de malignidade ou de maldade, devemos evitar. Não seja colérico, porque a ira produz a morte. Também não seja ciumento nem briguento ou violento, porque os homicídios nascem de todas essas coisas. Olha que conselhos maravilhosos nós temos aqui da Igreja Apostólica, a Igreja Primitiva, né? O Didaquê, ele diz: não seja colérico, porque a ira produz morte. Então, nós precisamos pedir graça do Eterno, pedir graça do Senhor para poder sobreviver com alegria, com dignidade e não deixar a ira, a cólera tomar conta do nosso ser, né? E aqui diz que é para não sermos ciumento nem briguento, porque todos os homicídios nascem dessas coisas. Então a ira, a briga, o ciúme, essas coisas que nos deixam com o ego inflado, né? E nós achamos que somos donos ou possuímos algo, e isso leva-nos, às vezes, a invejas, a brigas, a ciúmes, né? E aqui o conselho para nós é fugir disso, porque isso produz até homicídio, mortes. E então nós temos aqui as orientações sobre o bem e o mal. E também diz que aqui: filho meu, não seja murmurador, porque murmuração leva à blasfêmia. Não seja insolente, nem tenha mente perversa, pois as blasfêmias nascem de todas essas coisas. Seja manso, porque os mansos receberão a terra como herança. Então aqui nos dá também mais ensinos para não sermos murmuradores, porque da murmuração nasce o blasfemar, né? E o que é blasfemar? É simplesmente negar a ação do sagrado, do divino no mundo, nas nossas vidas. Então, que nós venhamos pedir clareza do Senhor para que possamos fugir da murmuração, né? Porque a murmuração pode levar à blasfêmia, né? Não ser insolente e nem ter a mente perversa, porque as blasfêmias nascem de todas essas coisas. Mente pervertida, mente corrompida, né? Mente deturpada, mente que não abre para as grandezas, para as benesses,
para as bênçãos, as dádivas do Senhor. Todos esse tipo de mente pode gerar doenças, tanto físicas como espirituais, né? E aqui diz que porque os mansos receberão a terra como herança. E aqui, entre o bem, as raízes do mal e do bem, aqui nós vemos então que o bem, o manso, herdarão a terra, né? Manso, cordato, não é ser aquele papel de, como se diz, de bobo, né? É mais ser uma pessoa cordata, uma pessoa que foge das aparências do mal, uma pessoa instruída pelo Espírito. E diz aqui, seja paciente, misericordioso, sem maldade, tranquilo e bom, respeitando sempre as palavras que você tiver ouvido. Então, muita gente às vezes não aceita a palavra dos outros, não é? E não é paciente, não é misericordioso. A palavra misericordioso vem de miséria mais córdia, córdia é coração, né? Então, ser misericordioso é pegar um miserável e colocar dentro do coração. Tudo isso o Senhor fez conosco, porque estávamos, né, dado a miséria de alma, de corpo, de espírito, e o Senhor nos pegou e nos coloca dentro do coração do seu Filho, do amor, e nós precisamos então aprender a ser paciente, misericordioso, paciência, ou a ciência da paz, né? Paciente quer dizer a ciência da paz, sem maldade, tranquilo, bom, respeitando sempre as palavras que tiver ouvido. Talvez você vai ouvir coisas que você não gostaria de ouvir. Talvez você vai ouvir palavras ou alguma coisa que você vai achar que aquilo não é para você. Mas não entre em discórdia, não entre em discussão. Sempre tenha em mente que você precisa, que nós precisamos ser paciente, né? Porque as raízes do mal nascem aí. Mas a raiz do bem é ser amável, ser paciente, ser misericordioso, né? Sem maldade, tranquilo e bom. Um homem sem maldade, um ser humano sem maldade, é um ser humano tranquilo, é um ser humano bom, né? Isso é maravilhoso. Então diz aqui, não engrandeça a si mesmo, nem entregue a insolência. Não se junte com os grandes, mas conversa com os justos e os humildes. Então aqui nos manda então a não procurar pessoas que tenham mania de grandeza, né? Pessoas que se acham grandes. Nós devemos juntar-nos com os justos e os bons, né? E não engrandecer a nós mesmos, né? Porque senão nós entregamos a insolência. Aí nós temos que nos juntar com os bons, com os humildes e com os justos. Os pobres, chamados pobres de espírito, são aquelas pessoas que não maquinam mal contra o seu próximo. E aí diz para concluir, aceite como boas as coisas que lhe acontecem, sabendo que nada acontece sem o consentimento de Deus. Uma coisa maravilhosa aqui, né? Um conselho maravilhoso, aceitar o que vier para a nossa vida como bem, porque devemos ter em mente que nada acontece conosco
sem a permissão do Altíssimo, sem a permissão do Sagrado. Então, aceitar tudo o que vier, né? Todas as coisas que nos acontecem, aceitar como que coisas boas, porque nada acontece conosco sem o consentimento de Deus. Que maravilha, né? Nós queremos, então, deixar essa reflexão aqui sobre o mal e o bem, para que nós possamos estar, com a ajuda do Senhor, colocando em prática na nossa vida, colocando no dia a dia, na nossa caminhada da fé, esses ensinamentos. Que o Senhor te abençoe. Se você gostou, dê um joinha, se inscreva no nosso canal e participe, né? Partilhe, indique o vídeo para alguém. Que o Senhor te abençoe e o Eterno